Hoje vamos falar sobre a gestão de emoções. Sabem que nós homens temos muitas dificuldades em falar sobre os nossos sentimentos e isso também tem trazido consequências bastante drásticas nas nossas vidas, inclusive na nossa saúde, nos nossos relacionamentos. Enfim, precisamos de falar sobre nós, precisamos de falar sobre o que nós sentimos e como é que nós sentimos. Então é para isso que vamos ter esse diálogo. Eu conto aqui com o Edvino, mas o Paia e também o Bonga. Portanto, vamos ter esta conversa sobre gestão de emoções. Também estamos a falar de emoções, estamos a falar dos sentimentos, né? Se calhar começaríamos assim numa perspectiva muito pessoal. Começo consigo, Vino. Como é que faz essa gestão? Como é que é esta questão dos sentimentos? Como é que lida com isto dos sentimentos na sua vida? Obrigado, saudações lá de casa. Gerir emoções não é fácil, mas é muito importante. Daí que a gestão de emoções, ela é por um lado caracterizada por um fenômeno físico e emocional, que esta mesma surge por vários de muitos aspectos, né, diante do dia a dia na nossa vida, e é preciso perceber que essas emoções podem ser provocadas por esses fatores que eu disse, físicos ou emocionais, que depois resultam de um sentimento ou um acontecimento. Daí que o sentimento te leva ao cenário do que aconteceu, mas para que chegue até o acontecimento é preciso antes gerir esta emoção. Em que sentido? A emoção, uma vez trabalhada, controlada, pode te levar sempre a um acontecimento mais positivo. Porque aqui tem duas vertentes. Tem o acontecimento que te leva ao negativo e ao positivo. A gestão de emoções visa mesmo gerir para que ela te leve ao positivo. Não temos como limar, apagar as emoções, muito menos os sentimentos, mas garantir que essas emoções depois sejam positivas. Esta é a Paia, qual a sua perspectiva? Bem, eu compreendo que a temática da gestão das emoções está ligada, por exemplo, a como é que nós lidamos com situações do dia a dia, sejam elas questões internas e externas. Como é que, por exemplo, ao receber uma determinada notícia, como é que eu consigo, diante desta notícia, lidar com estas situações? Talvez, para problematizar mais, vou buscar um exemplo bastante claro. Enquanto crianças, homens, somos ensinados a ideia de que não podemos, de alguma forma, chorar as nossas emoções. Mesmo numa situação de dor, é bastante difícil que possamos ser expressivos. Mesmo que seja dor bastante forte, é preciso conter, não é? A emoção na ideia de que não podemos libertar este sentimento que nós temos. Então, ou seja, existe uma limitação do ponto de vista de como é que nós temos que gerir várias informações que nós temos internos e várias informações que nós temos ao nível externo, olhando para aquilo que de alguma forma nos colocam como papel a ter que satisfazer. Então, usei este como exemplo, como também poderíamos buscar mais outros exemplos que nós temos como homens que de alguma forma também nos colocam neste perigo de não termos uma oportunidade de mais nos libertar e de mais nós aprendermos daquilo que nós somos. Vamos assim, Bonga, como é que olha para essa questão de emoções, de sentimento? Se preferir, pode olhar para si, como é que tu lidas com essa questão dos sentimentos? Bem, muito obrigado. Saudações para todos e a todas que nos acompanham a partir de casa. Endereço as mesmas saudações aos colegas aqui e assim também a Gilberto. A questão da emoção, a gestão da emoção em si, numa primeira fase eu penso que devemos entender como sendo a forma como nós avaliamos, compreendemos tudo que é exterior a nós, não é? E é uma questão de certa resposta, não é? Comportamental e cognitiva de tudo que nos aparece. E importa também
diferenciar emoções de sentimentos, não é? Que não é a mesma coisa. As emoções, por um lado, os sentimentos, digamos, por um lado, podem ser inatos no sentido de que nós nascemos. Uma criança não é ensinada a ter medo, não é? Fazendo um certo movimento de uma queda, ela logo reage e aquela reação é um sentimento. Mas, digamos, é uma emoção, é uma resposta a um determinado sentimento, não é? Que é o medo. Então, nós não é? Na verdade, no nosso dia a dia, tentamos responder a esse tipo de situações. É uma questão comportamental e como é que nós podemos lidar com essas situações? E sendo jovens, no nosso dia a dia, o colega fez menção aqui a uma dimensão positiva e negativa das próprias emoções. E é aí onde está o cerne da questão. Como é que nós, em função dos sentimentos, em função da forma como nós queremos responder, não é? A esses sentimentos, a esses fenômenos exógenos, como é que nós podemos, digamos, lidar com essas situações? Então, a gestão de emoção começa a partir daí. Não é? Como é que eu até agora, desde que começamos aqui, só para ver, talvez é essa dimensão de difícil de trazer ou abordar essa questão. Desde que começamos, eu perguntei quase que a todos como é que você gera esse sentimento, mas ninguém respondeu até agora. Mas é que precisaríamos de contextualizar, né, para percebermos do que estamos a falar. E agora? Não é? Então vamos a isso. Agora podemos. Vino, como é que você gera as suas emoções? Como é que você faz para melhor, digamos, para se sentir bem? Uma melhor gestão de emoções, claro, que nos leva a um bem-estar também. Como é que você faz isso? Qual é a receita? Muito obrigado. Primeiro dizer que no exemplo que o colega estava a dar, os homens não choram, é negativo, é mau, porque o ser humano traz consigo 8 grandes emoções, que é o medo, consequência, são vários. Medo, consequência, que é a emoção, que é o sentimento, são vários, né? Agora, por outro lado, ele disse bem, porque a diferença de sentimentos e emoções. O sentimento só acontece depois da emoção. Ou seja, o sentimento é posterior à emoção. Primeiro é aquela emoção que depois te traz a consequência do sentimento. Agora, eu em particular, eu tenho já uma calma, um preparo em termos de emoções. Isto por quê? Porque estou ligado, por um lado, à área religiosa, por outro lado, eu mesmo procurei desenvolver uma cultura de leitura. Então, este é um dos caminhos que eu aconselho a telespectador em casa: ler, né? Assistir documentários construtivos, né? Até National Geographic passa aqui a publicação. Isso ajuda muito ao controle da emoção. Só para dar um exemplo aqui, claro, para os telespectadores perceberem do que estou a dizer. Certo dia eu estava num transporte público. Então, o motorista perdeu a direção, entra pelas valas de drenagem, se possam assim dizer. A senhora que estava do meu lado não se conteve, saltou, quer dizer, deu um alarme superior ao desequilíbrio do motorista com a viatura. Então, estas coisas são negativas, porque ela ficou tão emocionada, agiu, quer dizer, foi uma mistura de sentimentos que ela poderia ser projetada para fora do veículo por causa daquela emoção. É muito importante que nessas coisas de um segundo, também teu reflexo esteja posicionado para que primeiro sinta a emoção, depois vá à consequência. Mas é fácil isto? Não é fácil, mas é possível. Aprende-se. Isso é uma questão de autodomínio. Isso é uma questão, como eu disse no início, não se apaga. Não é possível esquecer os sentimentos ou as emoções. Mas é possível linear. É possível transmitir segurança, ou melhor, fazer o seu próprio estudo. Lidar de forma positiva. Exatamente, o seu próprio estudo. Porque é assim, ou se quiseres um outro exemplo, quando temos dois irmãos de uns 2 anos de diferença, eles têm uma tendência, quase no início da caminhada deles, de uma pequena discussão amorosa. Se um deles pega um objeto por ser mais velho, eu vou lhe dar uma lição. Não é bom que aquele outro pegue, porque um deles vai ferir o outro. Aí já vem um sentimento de culpa.
Agora, como não chegar nesta culpa? É bom que você que não foi o segundo a tocar, seja em objetos ou outras espécies, tenha calma, vai passando experiências ou palavras que vão amolecer o coração de outra pessoa para que ela também desista do objeto que traz. Ainda que seja uma vara que de facto é educacional em termos daquilo que nós chamamos de um tatau lá em casa. É muito importante que... Então, o princípio do nosso Gandhi. Exatamente, não é? Exato. Então, é isso aí. Ok. Muito bem. Paia, tu como é que tu lidas com as suas emoções? Gil, eu acho que é uma pergunta bastante difícil e não sei se eu teria aqui uma resposta, porque talvez seja esta ideia de ser difícil que nunca me submeti a isto, mas que claramente que tive situações de que passei por algumas emoções, elas negativas, como também algumas positivas. E dentro deste exercício, o que eu talvez tento procurar fazer é, primeiro, conhecer-me. Eu acho que o caminho da boa gestão das nossas emoções é autoconhecimento, que acho bastante fundamental. Em que medida eu me sinto que estou extravasado, no sentido de não consigo controlar aquilo que serão os meus limites. Por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo. Se estou diante de alguém que tenta menosprezar-me, né? Posso ter um sentimento negativo face à situação que eu estou ali a ver. Agora, como é que eu reconheço que não sou efetivamente aquele inferior face àquilo que o outro indivíduo está aqui a trazer? É a necessidade de eu me achar que o que está a ser dito, não é, não responde com aquilo que são as minhas qualidades. Então, eu acho que o primeiro caminho é esta necessidade de autoconhecimento. O autoconhecimento nos leva a perceber que alguns elementos que possam vir negativos não vão se refletir efetivamente naquilo que nós somos como pessoas, não vão ferir a nossa personalidade. É bonito a gente, por exemplo, trazer esse conceito, digamos, de autoconhecimento, mas como é que se chega lá, ao autoconhecimento? Quais são os passos? Qual é o processo que se obedece? Hoje estamos numa sociedade em que não somos ensinados a fazer essa gestão. No mínimo, somos ensinados, inclusive, a apartarmos disto, a escondermos das emoções ou dos sentimentos também. É difícil, Gil, talvez dizer como é que nós chegamos lá, conforme fez a menção, que infelizmente dentro das nossas casas não existe um espaço que nos permita um pouco aprender o A e o B, como é que nós gerimos as nossas emoções, porque também os nossos pais não sabem lidar com certas emoções, o que de alguma forma coloca aqui a situação em grande debate. Mas eu acho que talvez a melhor via para que nós possamos chegar a esta ideia de autoconhecimento é se na nossa educação é nos transmitido aquilo que é o nosso significado como pessoa. Ou seja, se a sensibilidade de humanidade que é me colocada me faz perceber quais são as minhas limitações, até que ponto eu posso me sentir feliz, até que ponto eu posso me sentir não feliz, o que significa que é conhecer a tristeza e a felicidade. Lidar com os momentos bons e maus pode ser uma alternativa para que eu sinta o que é que efetivamente a mim como Adão me torna feliz, o que é que me torna como negativo, o que é que me faz eu não me aceitar. Talvez seja um caminho que nos leve efetivamente ao autoconhecimento. Ok. Também, porque a questão do autoconhecimento aqui vem em voga e faz todo sentido, não é? Mas o autoconhecimento é igual à questão do diálogo. Quando a gente fala, temos que dialogar. Portanto, é um princípio muito importante. Mas, ao mesmo tempo, não temos assim, digamos que, um ambiente que nos favorece a esse autoconhecimento. Do mesmo jeito que não temos um ambiente que nos favorece também ao diálogo. Agora, num contexto deste em que não temos esse ambiente, como é que a gente faz para gerar esse autoconhecimento por forma que nos conduza a uma melhor gestão daquilo que são as nossas emoções? Muito obrigado. Bem, eu primeiramente gostaria de dizer o seguinte, e o que eu tenho dito. Se você, neste mundo, espera durante 7 dias ser uma pessoa feliz, 30 dias na felicidade, 365 dias ainda na felicidade, então está no mundo errado.
não é? Por quê? Porque, na verdade, todos nós, diferentemente de uma escola convencional, estamos numa escola, não é, que é a vida em si, em que todos somos docentes, somos estudantes, somos PhDs, somos tudo aqui. Então nós temos que ter essa capacidade. As redes sociais também. Exatamente, somos tudo isso. Exatamente. E veja, a questão da gestão das emoções implica também a capacidade de gestão pessoal. E isso implica também a questão de esquecer um pouco uma relação intersubjetiva, mas olhar também uma questão intrasubjetiva. Será que eu comigo mesmo converso? Porque eu também preciso de conversar comigo mesmo. Há quem espelha-se, não é? E conversa consigo mesmo, tentar perceber a sua própria essência. Os colegas estiveram cá a dizer a questão de autoconhecimento. Essa é uma expressão que já data desde o período socrático. Conhece a ti mesmo. Então, nós temos essa tendência de sempre conhecermos-nos. E isso implica o quê? Que em diferentes contextos, das diferentes situações comportamentais, sentimentais, como é que eu vou lidar com essas situações? Se, por exemplo, será que uma música serve como uma terapia? Não é? Será que praticar exercícios físicos, isso alivia, de certa forma, certos... Tem que ser eu a buscar. Tenho que ser eu a buscar. E isso somente é possível se eu começar, não é, a controlar a mim mesmo. Esperar ou parar um pouco de olhar na relação entre eu e o outro, mas numa relação entre eu e eu, não é? Olhar para mim mesmo, como é que eu lido no meu dia a dia, porque eu estive aqui a dizer inicialmente que as emoções, na verdade, surgem como uma resposta a uma atitude comportamental, logo é uma questão exógena que também depois vai ter implicações exatamente internos, pessoais. Então eu tenho que conseguir perceber em diferentes contextos como é que eu lido com essa questão, e isso implica um diálogo não é, pessoal comigo mesmo. Certo. Vino, talvez voltando para si, ainda procuramos assim, digamos, dialogar sobre a gestão de emoções. Como é que isto é feito, sobretudo a nível de pares? Portanto, estamos a falar dos nossos amigos, né, como jovens. Geralmente, qual é o discurso que vem à volta, portanto, da questão das emoções destes grupos? As emoções é um processo que vem de pessoa para pessoa, são completamente diferentes. É muito importante sustentar que essas emoções são construídas desde da pessoa quando bebê, criança, até os seus dias de hoje. Então é importante, porque estão a dizer aqui os meus colegas de painel, é muito importante os pais acompanhar a minha emoção, os meus processos emocionais, do ponto de vista de que as minhas emoções podem estar a me levar, por exemplo, ao desporto. Então eles têm que acompanhar o que eu gosto. Nesse processo de eu falar comigo mesmo, eles devem perceber que aquilo que eu tenho colocado como a minha felicidade é bom. Se é bom, tem de me apoiar e dar um acompanhamento. Sobre amizades, é preciso perceber que há de existir uma mistura de emoções, mas nem todas são boas, principalmente quando é na nossa faixa etária, nós os jovens. Neste ambiente de amizade é carregada, por um lado, muitas emoções que não são produtivas em casa. Em casa por quê? Porque eu estou a formar um lar, uma família, né? Eu digo, eu estando aí, eu e minha esposa estamos a formar. É muito importante que você tenha mais domínio de gerir uma emoção, do ponto de vista carregar aquilo da amizade para casa e para as gerações vindouras. Então é muito importante um papel, um equilíbrio, um trabalho profundo da gerência das emoções, como terapia. Disse bem, foi dito aqui, música, leitura, tem muitos tópicos que vamos dar aqui como solução, como ajuda para facilitar a sua gestão. Mas cada um tem que descobrir a sua inclinação. Exatamente, descobrir a sua inclinação. Principalmente eu defendo, foi dito aqui também que não somos felizes de um ano, 365 dias,
certamente, porque a vida é preciso que haja este desequilíbrio para lhe tornar mais feliz ainda. É aquilo que eu até defendo num casal. Muitos querem que eu e minha esposa sejamos, como é que se diz, lineares, sejamos Não, nós temos que ser um ímã. Uma lei de atração, mas que ela tem uma coisa que eu não gosto, ela sabe que eu também tenho um defeito. Esses defeitos nos constroem. Se você tem uma coisa totalmente... Mas constrói quando estamos abertos para dialogar sobre eles. Né? É que a parte do diálogo nem pode sair do relacionamento, senão não existe logo. Então, o diálogo é o filho do relacionamento. Então, se já há diálogo, o que vai ocorrer? Eu vou perceber muito bem que a minha esposa não consegue lidar com baratas quando passa dentro de casa. Tens que gerir o cenário emocional dela. Como é que ela fica? É tremenda, salta. Então, abraça ela, quer dizer, dá uma segurança a ela. Ela vai se familiarizando com a barata. Até o emocional dela passa a ter um outro entendimento. Pai, o que acontece quando não conseguimos gerir bem as nossas emoções? Há muitas situações que nós podemos até trazer aqui como exemplo. Uma delas, se imaginemos que estamos diante de um cenário em que a emoção que ela pode advir é bastante negativa. Podemos ter situações, digamos, de violência ligadas às relações, não é? Porque a única saída que teria, se na ausência de autoconhecimento, ou seja, se não existe o autoconhecimento, a única saída que eu tenho face à situação que estaria a viver é sobre imposição, é sobre o uso da força. Então, teremos, de alguma forma, situações de violência por falta deste autoconhecimento, de controle daquilo que seriam os limites. A violência pode ser praticada contra outras pessoas, mas também contra mim mesmo. Claramente, porque aí, na verdade, é que o resultado é falta deste autoconhecimento, mas também, de alguma forma, é que as nossas relações sociais estarão efetivamente limitadas. Ou seja, eu, por falta deste autoconhecimento, por falta dessas todas limitações, teria dificuldade de me aproximar aos demais, porque eu sei que talvez os demais podem criar um conflito com aquilo que eu sou, não é? Então, vou ficar ausente dessas pessoas. Posso aqui recorrer mais um exemplo que eu posso tentar aqui trazer. Se, por exemplo, estou diante de alguns amigos que são acadêmicos e eu não sou acadêmico e estão a discutir questões acadêmicas e de alguma forma nasce um pouco um sentimento de exclusão, e esta exclusão vai trazer uma emoção negativa face ao assunto que está a acontecer, é que eu vou querer me apartar destas pessoas como forma de fugir, porque não estou a me reconhecer como parte do grupo inserido dentro daquela amizade. Então, há muitas coisas que vão acontecendo, talvez como resultado tenhamos situações em que há homens que tiram-se a vida porque não estão a conseguir celebrar as suas emoções ou pela ausência deste autoconhecimento. Porque, por exemplo, segundo o relatório da Men's Health, Global Men's Health, eles procuraram as 10 principais causas de morte no mundo. E das 10 principais causas, nós os homens lideramos em 9. Né? Então é bastante expressivo isso. É um gráfico assustador, de alguma forma. Né? E penso que esta questão, e o suicídio está lá, nesse conjunto também das causas. Né? Então, esta questão de não gerirmos bem as emoções é bastante, ou traz consigo no final consequências bastante drásticas, né, na nossa vida. Claramente, Gil. E desta situação vamos encontrando mesmo essas questões de morte, vamos encontrar as presas dentro dos relacionamentos sociais, vamos encontrar efetivamente homens que não sabem lidar com os demais, mas também podem fingir este sentimento de não poderem querer socializar por causa dessas todas limitações que aqui podemos verificar. Só para acrescentar, Sim. A frustração do relacionamento destruído, seja porque houve uma traição ou outros aspectos, não só começa por te levar à morte. Eu tenho dito, depressão e ansiedade parte disto. E é muito perigoso. Vi muitos homens, passo aqui a citar até na cidade de Chimoio, hoje a estarem como mendigos, a comerem em contentores de lixos, mas que a família estão extremamente bem e tentam sempre repescar. Caiu lá por quê? Não conseguiu gerir a emoção.
depois de descobrir uma lesão no seu relacionamento, eu tenho sempre a cultura de pedir mesmo, porque é assim, aquela questão de dar acompanhamento às outras pessoas é bom, mas tem que ter cautela, senão vais destruindo ainda mais. Mas é muito importante, eu tenho pedido às pessoas que venham, por um lado, até mim ou os meus canais, para tentar aconselhar, porque gerir emoções não é fácil, mas os resultados desta podem ser ainda mais nefastos. Então é preciso um trabalho para as nossas emoções, um preparo, mas é possível. Como, olhando, voltando um pouco lá para trás, falamos que estamos numa sociedade em que não se cria esse ambiente para esse aprendizado, né? E depois temos, hoje, estamos aqui uma geração que já está vivendo consequências, né, deste problema, mas ao mesmo tempo nós estamos a preparar-nos para as gerações vindouras. Como é que nós podemos hoje, digamos que retificar este problema, este passo que começou mal, digamos, lá atrás? Uma questão de facto pertinente e, na verdade, não seria uma qualquer pessoa que pudesse fazer esse tipo de acompanhamento. Como uma sociedade também que preza-se pela cientificidade, devemos reconhecer o papel que os psicólogos têm neste tipo de processo, porque não seremos nós simplesmente um indivíduo, digamos, que não tem certas ferramentas, não é? Capaz de fazer face a essas situações. Então, nós temos que reconhecer o papel também dos psicólogos neste tipo de engenharia social, que nós esperamos que futuramente seja uma cultura dentro de uma sociedade. Eu penso que este é um dos aspectos extremamente importantes. Vejamos, se eu, por exemplo, sair decepcionado de um relacionamento, a quem vou recorrer? Muitas das vezes eu limito-me a estar num espaço isolado. Ou vou aplacar a minha solidão numa bebida, não é? Ou nas drogas. Por quê? Porque, na verdade, nós não temos essa cultura de procurar alguém que vai nos ajudar a gerir as nossas próprias emoções. Há pessoas preparadas, os psicólogos. Mas temos esse conhecimento de que devemos procurar um psicólogo. Estamos preparados para isso. Porque, por exemplo, há um discurso que eu tenho estado a ouvir, é que quem procura um psicólogo é porque tem uma doença mental. É um maluco na nossa vida. Bem, os psicólogos não estudam os doentes mentais, digamos exclusivamente, não é? Não diria isso. Há um conjunto de ciências, não é, dentro desta grande concepção de psicologia que eles aprendem lá. Recorrer a um psicólogo, primeiro significa reconhecer qual é o papel de um psicólogo. Então, isto aí já não depende de nós cá deste lado. Os próprios psicólogos devem encetar um conjunto de atividades, incluindo políticas públicas, exatamente, né, as próprias políticas públicas ao nível das comunidades, para promover, mostrar à sociedade qual é o seu papel. O Paia esteve a falar da questão do suicídio. O suicídio é uma das grandes preocupações em todas as sociedades. Estamos no topo. O Max Weber já discutia a questão do suicídio e ele trazia lá, não é, vários elementos que levam ao suicídio, não é? E um desses elementos é a questão do próprio isolamento. O homem é um ser gregário, é um homem que deve manter a sua convivência com os outros dentro de uma sociedade. E é a partir daí que nós conseguiremos, não só, inicialmente disse, a questão de um diálogo, não é, intrapessoal, mas também buscar, porque haverá limites em que eu pessoalmente não conseguirei alcançar. Então eu preciso dessas pessoas. Então é a partir daí que eu digo que devemos envolver aqui, envolver aqui o papel dos psicólogos. Quando estou com problemas de gestão das minhas emoções, uma das coisas que eu tenho que trazer em mim mesmo é que eu não estou sozinho neste mundo. Não estou sozinho neste mundo. E posso ter apoio. E mais, vamos perceber o seguinte: se eu digo que tenho uma emoção, por exemplo, é uma traição, eu não posso ter me traído, não é, ao ponto de levantar um certo tipo de sentimento de que
como poderia dizer, se é uma relação entre duas pessoas, simplesmente eu vou me aperceber que fui decepcionado no meio desta interação, não é? É uma traição que é resultante de uma relação, não é? Então, há esta relação intersubjetiva de duas ou mais pessoas. Então, para eu poder me perceber, também preciso de perceber os outros, não é? Ou eu também posso me Acho que um pouco a narrativa aqui, só talvez estamos quase a correr para o final, a narrativa que também preocupa mais, sobretudo quando fala de traição, é o fato de se sempre culpar a pessoa traída. Né? E essa narrativa faz com que a própria pessoa que é traída achar que, bom, se fui traído, é porque eu é que sou o culpado, eu é que sou o problema. Não é? Então, precisamos também de, se calhar, mudar algumas narrativas por forma porque a pessoa se traiu é problema dessa pessoa, não é o meu problema. Não é? Então, precisamos, se calhar, de mudar também algumas narrativas para nos ajudar neste processo, não é? de gestão. E uma questão também, só para não monopolizar, Sim. mas vou terminar mesmo, uma questão que é de extrema importância para gerir as nossas próprias emoções, eu penso que implica, primeiramente, a identificação do problema. Qual é o problema que está em causa? Por que eu estou nesse estado emocional? Então, a partir do momento em que nós vamos identificar este problema, não é? Vamos encetar um conjunto de esforços, não é? Para suplantar este problema. Posso iniciar eu pessoalmente, se eu não conseguir, vamos recorrer aos terceiros para que possam também nos ajudar, desde que haja uma identificação do problema que causou este meu estado emocional. E que se crie também um ambiente, né, para estar. Vino, estamos aqui a procurar, digamos, saídas para uma melhor gestão de emoções. Assim, de forma prática, o que é que nós podemos fazer para uma melhor gestão? Bem, muito obrigado mais uma vez e concordar com os meus colegas do painel, mas de outra forma eu prefiro dizer assim, os psicólogos têm que ser reconhecidos, os papéis deles, e devemos formar mais psicólogos. A nossa sociedade deve promover os psicólogos, porque não temos muitos. Agora, é preciso que antes de tudo isso, como papel de saída, porque nós temos uma cultura depois até de dizer muita coisa, é bonita, mas não há aplicação da mesma. Eu sempre defendo por práticas, por quê? Porque eu penso que as práticas saem de uma teoria desenhada no papel de caneta. Agora, psicólogo, para mim tem aquela função de salvar a vida. Todos nós podemos correr salvar a vida. Alguém, quer dizer, estabilizar até que se cora o profissional. Logo, todos nós como sociedade somos psicólogos. Basta que a tua mente esteja sã. Agora, o que é preciso fazer? Eu fui psicólogo para a senhora que estava no mesmo transporte que eu. Ela assustou-se, digo, de uma forma extremamente violenta. E eu disse, senhora, tenha cuidado. Com acidez, fui conversando com ela, ela percebeu, porque o que te vai matar não é o acidente. Sem violência, digamos. O que te vai matar não é acidente, nem a violência, mas não, é o teu susto. Medo. Daqueles 8 caráteres que eu disse que o homem tem, como homem, a emoção te traz 8 caráteres. Medo é o mais destruidor de todos eles. Tem a raiva, por ter sido traído, você não está a conseguir gerir essa componente, mas Gil disse bem, nem sempre o problema é consigo. Até te digo mais, se você falhou, ela foi te trair, todo o problema está lá. Se ela falhou e ele foi te trair, todo o problema está com ele. Nem sempre o problema é com quem traiu. Então é preciso perceber que soluções é procurar identificar-se, conhecer-se, aquela questão que ele disse, uma conversa consigo mesmo e procurar soluções que te vão trazer uma calma, uma reflexão, que é a música, que é a leitura e ser psicólogo. Então, pautarmos tanto pelo autoconhecimento. Portanto, vamos fechar esta conversa sobre a gestão de emoções. É complexo, como viram, e acredito também que você aí em casa deve ter, sobretudo como homem, como jovem, deve ter também, ou deve estar a passar por situações bastante complexas para a gestão das suas emoções. Portanto, é importante procurarmos falar de nós. Também é importante conhecermos-nos a nós mesmos, é importante falarmos conosco mesmo, mas acima de tudo, há atendimento a serviços especializados que são os psicólogos, portanto, pessoas que prestam esses serviços especializados. Vamos procurar psicólogos, vamos dialogar com eles, vão nos ajudar muito nessa gestão de emoções e isso vai contribuir para o nosso bem-estar como
homens e rapazes. Fica bem, até a próxima ocasião. Muito obrigado, Paia, muito obrigado, Vino, muito obrigado, o Bonga. Até lá.